Desde criança, Liz sempre sonhou em dominar a magia como ninguém jamais fez. Filha de um humilde escriba, ela cresceu ouvindo histórias de grandes magos e suas façanhas, prometendo a si mesma que um dia superaria todos eles. Agora, como aprendiz de uma renomada academia arcana, ela se dedica incansavelmente aos estudos e treinos, enfrentando desafios que testam sua coragem e inteligência. Mas ser a melhor do mundo não é apenas lançar feitiços poderosos, é compreender os mistérios da magia e seus limites. Entre rivais e perigos desconhecidos, Liz precisa provar que a sua ambição não é apenas um sonho distante. Quer então entender como funciona a magia visualizada e bater por fim o que seria então raios um sistema mágico soft? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui foi o Campos e hoje estou mais um episódio aqui para vocês. Hoje iremos falar sobre sistema mágico e para aqueles que não entendem o que é um sistema mágico soft, hoje nós iremos entender definitivamente o que seria e assim também compreender o que seria essa tal de magia visualizada. De uma forma geral, quando falamos de sistema mágico, primeiramente a gente pensa em Brandon Sanderson para a galera que realmente é um estudioso da literatura e gosta de ficção fantástica como seu principal elemento. Brandon Sanderson, um dos maiores escritores de fantasia da atualidade, ele desenvolveu 3 leis que desenvolvem o que seria um sistema mágico e também, por consequência, outros sistemas que podem puxar um pouco da mesma ideia, como o sistema tecnológico ou o sistema médico. Mas de uma forma geral, quando a gente fala sobre sistema mágico, estamos falando sobre as 3 leis de Sanderson, onde a primeira lei define se por acaso é algo mais hard ou algo mais soft. Na segunda lei falamos sobre as limitações e na terceira lei fala sobre a horizontalização do sistema mágico em si, intensificando, ampliando e reinterpretando antes de colocar algo novo. Então, de uma forma geral, iremos falar sobre a primeira lei. Em tese sim, mas nós vamos focar na primeira lei propriamente dita, onde tem aí, caso você queira saber, uma playlist sobre o sistema mágico, então é só dar uma olhadinha, eu vou deixar no cardzinho para vocês verem. No caso, o que seria então um sistema soft e um sistema hard? Um sistema soft consiste em um sistema mágico que simplesmente tem como objetivo o mistério, o suave, o algo que fica mais para o abstrato, onde as regras são relativamente mais superficiais de uma forma geral, um pouco apenas para entender minimamente como funcionaria o sistema mágico, porém as bases de regra não é o grande ponto. Claro que também está falando sobre a definição de diz que um sistema mágico ele pode ser soft ou ele pode ser hard de acordo com a quantidade de utilização daquela magia para aquilo que vai ser criado. Mas de uma forma geral, entre um lado e entre o outro, a gente vai abordar mais o que seria então essa magia visualizada. Uma coisa que a galera fala é que sistema soft é um sistema onde você não existe muitas regras. Mas de uma forma geral, dentro das explicações e essas algumas ramificações, alguns estudiosos da literatura, principalmente em fantasia, colocaram que na verdade não são 2 sistemas, algo soft e algo hard, mas sim 4 sistemas, onde seria o soft, o hard, o nebuloso e o racional, ou irracional e racional. Onde simplesmente seria uma coisa mais direta para a gente explicar rapidinho. Um sistema soft, simplesmente soft, ele pode ser um soft, no caso nebuloso, ou um soft racional. Um soft consiste em uma quantidade de sistemas onde a regra não é muito forte, onde não precisa ter muitas regras para o entendimento da magia. Isso é o soft. Mas o soft nebuloso é quando as regras são muito poucas. As regras são tão pouquinhas porque a ideia é realmente ficar no misterioso, no abstrato, em algumas propostas que não tem a necessidade da explicação da magia, não interfere no funcionamento da história. E caso você queira fazer um soft mais hard, então seria como você explicasse um pouco mais intensamente, porque a magia começa já a fazer sentido para o entendimento. O entendimento da história consiste de minimamente o entendimento daquela magia. Quando nós falamos de algo um pouco mais, então, um sistema mais
hard é quando tem uma gigantesca explicação para aquele sistema. Mas podemos fazer um sistema hard irracional ou um sistema hard racional, onde o sistema hard irracional significa que o entendimento da história não precisa ter o total entendimento da magia, porém é interessante se saber para que consiga entender um pouco mais do universo. E no caso, um sistema hard irracional é aquele sistema extremamente mais complexo, onde o entendimento total da magia faz sentido para a história e você precisa entendê-lo para que as coisas sejam mais bem entendidas. Pegando então esses parâmetros, eu queria trazer isso para vocês porque mostra que esse sistema mágico ele é um espectro. Você pode ir do extremo abstrato para o extremo lógico, onde o extremo abstrato consiste naquele soft mais nebuloso, vindo um pouquinho para um soft racional, vindo mais um pouquinho para o hard nebuloso e indo até o outro extremo para o hard mais racional. Eu trouxe isso para explicar o que seria então essa magia visualizada. A magia visualizada ela consiste simplesmente naquele sistema onde o entendimento da magia está diretamente relacionado ao entendimento do personagem. Não o entendimento necessariamente do leitor, não necessariamente o entendimento do espectador em cima daquela magia. Por quê? Quando a magia é considerada magia visualizada, a ideia é simplesmente que, na maneira que o personagem vê o mundo, vê as suas histórias, reage com o universo, aquela magia vai sendo moldada de alguma forma. Eu trouxe 3 exemplos aqui para vocês terem uma ideia e a gente consegue ter uma maneira um pouco mais clássica a partir das definições que os próprios universos trazem. Trouxe 3 animes, onde o primeiro a gente vai falar um pouco sobre o Kenja no Mago, falaremos também do Akashic Records e também falaremos de Frieren, pegando aí uma ordem de lançamento mais ou menos. Então, vamos para explicar o que seria essa magia visualizada, vendo um pouquinho mais sobre o que seria, pelo menos como é mostrado a utilização da magia em cima de Kenja no Mago. Visualize uma chama. Crie uma labareda e adicione oxigênio para criar a combustão. Misture oxigênio com hidrogênio e coloque tudo em uma partição de ar. No momento do impacto é só acender do ponto de inflamação. Como vocês podem ter percebido, Kenja no Mago, você percebe que o personagem principal ele explica um pouquinho mais quimicamente. Kenja no Mago é um anime isekai onde o nosso protagonista era um ser vivente do nosso mundo real e foi para o mundo fantástico utilizando de formas indiferentes agora no ponto, mas você percebe que o entendimento dele do nosso mundo real faz com que a magia se torne muito mais intensificada. Por quê? Nesse universo, a magia é uma magia visualizada. A pessoa precisa ver e entender o funcionamento do universo para que com isso ele consiga melhorar e ampliar as suas magias. Por isso ele sabe que se você junta um átomo de hidrogênio com um átomo de oxigênio, faremos água. Mas como estamos num mundo onde a tecnologia está mais para uma época medieval, entendimento molecular do mundo de uma forma geral, fugindo da alquimia, é algo ainda que está muito longe do entendimento normal das pessoas. Por isso que ele entendendo que o mundo é feito de átomos e ao unir essas ideias você consegue visualizar melhor e com isso consegue criar água, da mesma forma que entendimento de combustão, onde nós temos o combustão, o comburente, a ignição, onde isso faz a produção de uma explosão maior, ele entendendo então esse triângulo do fogo, faz com que fique mais fácil criar uma magia de explosão. Da mesma forma de magia de cura, entendendo como funciona a matéria de anatomia, de corpo humano, doenças, vírus, etc e tal. Por isso que se diz visualizada. É um sistema soft? É um sistema soft porque o entendimento da magia para com nós não é importante para o entendimento da história. Porém, o desenvolvimento do mago, o desenvolvimento da magia consiste no entendimento do personagem em cima do universo que ele está. Por isso que as pessoas falam que, legal como a magia do mundo de Frieren é uma das magias mais gostosinhas de se ver, mais gostosinha de se criar, porque de acordo com a personalidade dela e do mago faz com que coisas aconteçam. A personalidade do mago, ou como aquilo interfere diretamente na magia, vai daquilo que aquele que está construindo o universo vai definir.
Então aqui, na verdade, não é, no caso, o simbolismo por detrás da magia ou o sistema em si, mas sim como o escritor, a escritora vê a magia dela. Então, voltando mais sobre o caso de Kenji no Mago, você percebe que essa magia visualizada consiste nessa amplitude. Então aqui nós falamos sobre o quê? O fato de ser algo mais nebuloso, no nosso entendimento, a gente não sabe quais são os parâmetros focados nisso, e o quanto um mago ele é mais cabuloso que o outro, é algo difícil de prever. Como a gente consegue prever, ou no caso, equalizar visualização? Da mesma forma que no Haki e One Piece nós temos batalhas de desejos e ambições, quem é mais ambicioso que o outro? Isso é extremamente nebuloso. Então ver o quanto o mago ele visualiza aquilo e ele entende a realidade onde ele está é diretamente proporcional ao próprio personagem. Seria surreal a gente querer falar assim, não, tal personagem é mais forte que o outro devido a que parâmetro? Habilidade? Poder mágico? Resistência? Experiência? Até é ok, mas também são padrões abstratos onde é difícil calcular. No caso, alguém que está há 10 anos jogando futebol realmente é melhor do que alguém que começou relativamente agora? Temos o talento também envolvido. Claro que alguns parâmetros referentes à experiência pode ser, aí vai viver alguma coisa, mas quando a gente vai apontar duas pessoas enquanto não estiver realmente acontecendo, onde realmente tem um parâmetro, temos aqui duas pessoas, elas vão lutar e com isso vai ter uma vitória para dizer, esse é mais forte ou esse é mais fraco, que mesmo assim a vitória ela está relacionada também à necessidade interpretativa ou no fato do personagem precisar de um X ou outro, um arco de narração, ou tem diversos fatores que interferem a vitória ou a derrota de alguém. Um campeão mundial perde cinturões, campeões mundiais perdem batalhas, perdem disputas, perdem campanhas, então ser o melhor do mundo é algo realmente relativo. Por isso que visualizar a magia é algo bem diferenciado. Seguindo, então, a gente entra em Akashic Records. Vamos ver como é a definição neste anime. Prestem atenção. Resumindo, a magia é só uma forma avançada de autossugestão. É uma linguagem única que usamos para realizar os encantamentos e reformular o subconsciente humano para, como objetivo final, interferir nos princípios desse mundo. Vocês podem até dizer que a magia é o estudo dos princípios desse mundo, mas vocês estão errados. A magia é o aprendizado sobre o coração e a mente humana. Então, como vocês podem ver, ele diz que a magia, pelo menos na interpretação dele, a gente percebe no decorrer do anime que realmente tem esse padrão efetivo, que a magia, na verdade, é o conhecimento da mente humana a partir da nossa intenção e o quanto o nosso cérebro ele é influenciado por essas palavras. Então, se a magia ele é um poder de autossugestão, onde simplesmente, de acordo com a sua potência, o quão forte você autossugere ou sugere o outro, você tem aí padrões de diferenças. Tanto que aparece num episódio onde tem uma batalha dentro de, como se fosse um interclasse dentro daquela escola, onde um professor utiliza de uma magia que vai interferindo na mente do aluno, no caso dos alunos, para saber quem tem um poder mental mais forte, mais resistente. Então, na verdade, a sua intenção, a sua forma de jogar essa maldade no cérebro da pessoa para ver o quanto ela é forte, é o quanto aquele personagem tem uma sugestão em cima daquele outro personagem. Da mesma forma que os poderes de, no caso, ilusão ou transformação, é o quanto a pessoa consegue visualizar aquela imagem, colocá-la no seu coração e assim refletir na sua mente imaginativa e assim criar uma imagem. Tanto que nesse mesmo campanha, nesse mesmo, não episódio, mas nessa mesma disputa, a aluna chega para o professor e fala, professor, eu vou participar de uma competição de transformação e eu queria virar a deusa. Só que não existe uma imagem, apenas algumas figuras, não tem uma coisa mais que eu consiga visualizar. Aí o professor simplesmente fala, mas como você vê a deusa? Como que você a interpreta? Como você a sente? E a partir disso ela consegue se transformar na deusa, especificamente que ela é super fã, criando e vencendo aquela disputa. Por quê? Porque ela consegue visualizar aquele universo, visualizar as suas ideias, visualizar como o universo funciona e assim com isso criar aquilo. Por isso que, novamente, o poder mágico da visualização consiste simplesmente em você, personagem, entender o mundo à sua volta e com isso, escritor e escritora,
quando você for escrever o seu sistema mágico, criar o seu sistema mágico de visualização, a ideia seria você entender qual é o parâmetro mais importante que aquele personagem precisa visualizar. No caso, no Kenja no Mago, seria visualização real, físico-químico, biológico do universo. Já no caso aqui de Kakashi Records, você percebe que a visualização da magia está mais diretamente na sensação e o como você interpreta e vê aquilo, e com isso você utiliza aquele feitiço. Tanto que ele mesmo explica nesse mesmo episódio, que explica no poder da palavra, que de acordo com o quanto você vai quebrando o feitiço, coisas acontecem. Por quê? Porque isso vai gerando morfologicamente na frase sensações e percepções diferentes, fazendo com que ele aumente, diminua e curve para a direita, diminua a potência, aumente ou qualquer outra coisa. Você consegue então cortar assim, espírito do trovão se manifeste com o relâmpago. E você pode quebrar com espírito choque. Então por quê? Porque você consegue visualizar também a magia, não apenas com aquela ideia, mas sim com algo mais curtinho. E agora a gente vai ver a origem desse episódio com a Frieren explicando para Fern um pouco sobre como funciona a magia de longo alcance. É de longo alcance, mas já até pra gente ter uma ideia mais ou menos como a magia funciona. Por onde começa? A magia de longa distância. Ela é feita com a combinação de 3 fatores essenciais para todos os magos. O primeiro é a quantidade de mana, depois a força do disparo e por fim o controle do mago. Mas disso você já sabe, né? Já! Então você percebe que, de acordo com todos os episódios que estão falando, existe sim uma explicação, existe sim um estudo, só que esse estudo você percebe que ele se torna apenas com o objetivo de entender a magia e construir a magia. Porém, para fazê-la, no caso, pô-la para fora, você precisa do poder mágico, obviamente, você precisa ter a explosão da energia e também precisa ter a modulação da mana. Ou seja, se você perceber que a ideia aqui é o quanto você consegue imaginar e entender o funcionamento básico da existência ou da magia que você quer fazer, e com isso você consegue modulá-la e também copiá-la. Por isso que tem um episódio que fala como é o poder mágico do voo, é o poder copiado dos demônios. Como o entendimento não é pleno porque foi roubada, eles apenas conseguem voar, mas não conseguem voar com pesos maiores do que o próprio corpo e ou utilizar de outras coisas. Existe aí um poder limitante. Então você percebe que o poder mágico do universo de Frieren não é algo que você percebe, não, as pessoas podem modular da maneira que quiserem. Mais ou menos. A magia do universo de Frieren é totalmente uma magia visualizada, onde o entendimento básico da magia, do feitiço que quer fazer, você precisa visualizá-lo, entendê-lo, ver o seu funcionamento e por isso depois replicá-lo. Tanto que o Zoutrak funciona dessa forma, onde foi visto, estudado, entendido, copiado, depois colocado dentro dos seus padrões de magia humana. Então você percebe sim o que então seria uma magia visualizada? A magia visualizada consiste simplesmente no quê? Você entender que você tem que escolher o ponto de visualização. Essa é a principal ideia. Poderia até fazer um short explicando o que seria uma magia visualizada. Ou caso você queira fazer uma magia simples, no caso soft. Você visualiza aquilo que você quer colocar como parâmetro de modulação e cria em cima. Isso é ser uma magia soft. Você não vai estipular milhões de regras, estabelecimento, o triângulo da magia, intensificadores, moduladores. Não. Você vai colocar qual é o ponto que você vai utilizar como parâmetro mágico e o resto é resto. E no caso da magia visualizada, onde a gente mostra aqui em Frieren, mostra em Kenja no Mago, mostra em Akashic Records, que é o poder da visualização e o entendimento de algum parâmetro. Ou no caso a mente humana, utilizando em Akashic Records, ou no caso do universo biofísico, químico, matemático, biológico, que é o universo, e aqui é o entendimento básico da modulação da realidade em cima da magia que você quer fazer. Das palavras, intensificação, visualização, poder mágico, modulação e tiro. Então eu quis trazer isso para vocês verem que criar sistemas mágicos não é difícil. Claro que existem diversos parâmetros onde você pode colocar e fazer algo muito mais refinado, como aparece como grande maior exemplo que a galera gosta de usar, o Nen, que ele é o mais completinho quando a gente fala sobre no mundo dos animes, o hard E.
no caso racional, mas criar sistemas mágicos, você tem um parâmetro e um espectro tão gigantesco que se você quer fazer algo um pouco mais nebuloso, uma coisa um pouco mais pro místico e as magias serem feitas de uma maneira mais clássica, onde uma porrada de isekais, eu acredito que até todos, de uma maneira geral, trabalham com um sistema mais soft, porque simplesmente os protagonistas fazem e acontece, não precisa tanto de uma explicação, porém fica aí a ideia, se por acaso você quer seguir por esse caminho mais soft, não precisa ser algo tão místico como o Senhor dos Anéis, que e acontece a magia, ou no caso em Harry Potter, que simplesmente você explica A, B, C e D e a magia acontece, e isso só também no primeiro filme, depois o resto a galera vai fazendo a torta à direita. Claro que existe algumas limitações, mas não deixa de ser. Mas, se você for pegar dentro de um parâmetro, esses são os pontos. Se vocês gostaram, entenderam, deixem o seu like, se inscreve no canal pra gente ver que vocês estão gostando desses episódios, trazendo mais informações, e deixe aqui nos comentários se você utiliza de um sistema mágico dentro do seu universo ou não. Use e abude as suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu! you